Bom, nesse vídeo eu vou definir as condições de contorno do problema e aplicar o carregamento sobre a estrutura. Vou colocar para exibir os nós aqui, tanto as condições de contorno quanto as cargas serão aplicadas sobre os nós. Tá? E antes de fazer isso eu vou criar alguns grupos de nós. Tá? Eu vou começar criando esse grupo aqui dos nós que estão localizados aqui onde seria o plano de simetria, né? Ou o eixo da barra. Então eu seleciono todos e venho nessa lateral onde tem aqui escrito Named Selections. Clico com o botão direito e vou criar aqui uma nova um novo conjunto de nós nessa opção, New Node Selection. Aí foi criado, aqui são 25 nós, né? Foi criado aqui um grupo com 25 nós. Então, quando eu clico aqui, esses nós são selecionados. É útil que a gente atribui um nome específico ao grupo. Né? Para mudar aqui essa nomenclatura padrão, basta clicar com o botão direito sobre o grupo e vir aqui em Rename. Vou chamar esse grupo de... vou chamar aqui de eixo, tá? Seria o eixo da barra. Um outro grupo vai ser desses nós aqui na base. Vou criar aqui um grupo chamado de apoio. Tá? Um grupo eixo, um grupo apoio. E, por último, vou criar um grupo para os nós que vão receber a carga, que vão ser esses nós aqui. Vou chamar esse grupo aqui de carga. Tá? Então, agora eu tenho esses três grupos, eixo, apoio e carga. Isso facilita algumas operações durante a modelagem. E eu vou começar aqui com o grupo apoio, definindo as condições de contorno aqui no apoio. As condições de contorno aqui são as seguintes. Não vai haver deslocamento na direção vertical, que aqui é a direção Y, e nem na direção horizontal, que é a direção X. Então, com os nós desse grupo selecionados, eu venho aqui onde está escrito aqui Loads e Constraints, tá? Clico com o botão direito e venho aqui nessa opção New Displacement, ou seja, eu vou configurar um novo deslocamento. Eu vou atribuir um deslocamento, tá, a esses nós. Aqui eu vou começar na direção X e dizer que o deslocamento nesses pontos vai ser igual a zero. Ok, né? Apareceu aqui a setinha indicando apoio. Aí sobre apoio, novamente, eu vou aplicar aqui um novo deslocamento. Agora na direção Y, né, que vai ser igual a zero. Ok. Como é um elemento bidimensional, tudo acontece aqui no plano XY, tá? Eu não vou configurar nada aqui na direção Z, então basta essas condições de contorno aqui no apoio. Agora, eu vou definir as condições de contorno aqui nesse plano de simetria. Sempre que é criado um plano de simetria, que é feita uma geometria considerando um plano de simetria, como nós fizemos aqui, foi feita uma adaptação, tá? Eu tenho que atribuir adequadamente as condições de contorno naquele plano de simetria para que o programa calcule como se fosse uma estrutura inteira. Qual vai ser a condição de contorno aqui? Tá? O espelhamento aqui dessa metade da estrutura real, né, eles davam na direção horizontal, tá? Então, ou seja, na direção X. Então, a condição de contorno que eu vou atribuir aqui é restringir os deslocamentos na direção X. Em outras palavras, é o seguinte: se eu não fizer nada aqui, o programa vai considerar como se esses nós eles estivessem livres para se deslocar na direção X, o que não é verdade, porque na realidade existe uma continuidade dessa geometria. Né? Bom, então, dito isso, eu venho aqui, com os nós selecionados, lembrando, tá? Novo deslocamento,
e na direção X vou definir que esse deslocamento é igual a zero. Tá? Então, para esse problema aqui, basta essa definição, né, aqui para o plano de simetria. E agora eu vou atribuir uma carga a esses nós aqui. Então, lembrando do nosso problema inicial, tá? Eu tenho aqui essa barra submetida a um carregamento, né? Foi chegada à conclusão que esse carregamento que provocava a tensão limite do material era de 70,31 kN, tá? Então, eu vou aplicar essa carga na estrutura que nós estamos modelando. Então, tenho aqui os nós selecionados para atribuir uma carga. Vendo aqui no mesmo local onde eu atribuí o apoio, né? Só que aí eu venho aqui nessa opção aqui, New Force, introduzir uma nova força. Aqui, olha, a força é na direção vertical para cima, ou seja, na direção positiva do eixo Y. Só que vamos lembrar do seguinte, esse 70,31 kN, que é a resposta do problema original, ela é aplicada sobre essa barra inteira. Tá? Aqui nós estamos modelando apenas metade dessa barra. Então, em outras palavras, né, aquela carga de 70,31 é dividida de forma igualitária nas duas metades. Aqui, se é só uma metade, eu tenho que considerar só metade da força. Tá? Então, na direção Y vai ser metade de 70,31 kN, que vai ser 35,155 kN. Aí vamos lembrar que eu falei no vídeo anterior que o LISA não tem um sistema de unidade de medida. Tá? Lembrando que nós estamos utilizando medidas de comprimento em milímetros. Se eu colocar essa força aqui, considerando que ela está em kN, os resultados eles teriam que ser analisados considerando tensões em kN por milímetro quadrado, o que não é uma unidade usual. Uma unidade usual, por exemplo, para se analisar tensões, é, por exemplo, o megapascal. E 1 megapascal é o mesmo que 1 newton por milímetro quadrado. Então, eu vou considerar aqui forças em newton, já estou considerando distâncias em milímetros, tá? Então, eu vou introduzir essa força aqui em newton, tá? Ou seja, ao invés de 35,155, vai ser 35.155 newtons, tá? De modo que os resultados vão ser newton por milímetro quadrado, que é igual a megapascal. Tá? Então, feita essa observação, defino aqui a força e clico OK. Bom, então foi aplicada a força aqui. Tá? Dessa maneira, eu tenho aqui o modelo com a malha criada, as condições de contorno definidas e as forças aplicadas. Aqui se você não tiver necessidade de estar visualizando as condições de contorno e as forças, você pode desativar esse modo de visualização clicando nesse botãozinho aqui que tem um óculos aqui, tá? Show Loads and Constraints. Tá? Então, posso ativar ou desativar a visualização dos apoios e das cargas. Bom, então, no próximo vídeo, eu vou mostrar como definir o tipo de material, o tipo de análise e como processar a estrutura.